Fala pessoal, sejam bem-vindos aí no segundo episódio do podcast Especialistas no Ar. Estamos dando continuidade naquele bate-papo do primeiro episódio e hoje aqui presente nosso amigo Guilherme Collet, nosso amigo Guilherme Melos e Gilvan Andrade, esse que vos fala, né? Então pessoal, sejam bem-vindos aí. Hoje eu vou deixar a palavra para iniciar o nosso amigo Collet, né? Obrigado, dessa vez vamos começar certo. Obrigado mais uma vez pelo convite, muito feliz de estar aqui de novo, podendo participar de mais um bate-papo desse nosso projeto, que se Deus quiser vai muitos episódios aí pela frente. Legal. Muito feliz também, novamente aqui com duas feras no HVAC, no ar-condicionado, na refrigeração, então vamos lá bater mais um papo, conversar bastante, que a gente tem bastante tema aí para conversar. Legal, legal. Vamos dar continuidade naquela conversa, aquele bate-papo foi legal do primeiro episódio, né? E vamos abordar essa questão das novas tecnologias, de inteligência artificial, dentro do setor aí de climatização e refrigeração. E aí, como é que vocês estão vendo isso? Principalmente o Melos, que está mais focado na área técnica, né? O que é essa tal de inteligência artificial aí pode estar interferindo no nosso setor, está agregando valor? Como é que tu vê isso hoje? A inteligência artificial está não só no nosso setor, né? Mas falando no nosso setor, já está, ainda mais com o Smart Vac, já está entrando de uma maneira que não tem mais como voltar, né? Ela vai entrar, nós temos tecnologias que em equipamentos de ar-condicionado que há 2, 3 anos atrás, que não é uma IA, né? Mas 2, 3 anos atrás a gente nem imaginava que teria. Hoje já tem tecnologias, mas a inteligência artificial no HVAC, ela veio, entrou e vai trazer muitos benefícios para nós aí. De uma forma geral, né? Claro que aqui a gente vai abordar muito mais a manutenção de sistemas de climatização, de ar-condicionado do modo geral, mas na indústria como um todo, a gente vê hoje muita tecnologia, muita inteligência artificial em diversas áreas da indústria. Às vezes tem um pessoal nosso dentro de uma planta aí de celulose, por exemplo, a gente está lá iniciando um projeto de ar no ar-condicionado e do outro lado, por exemplo, está o pessoal em rolamentos, em dispositivos de lubrificação. Então, isso está espalhado hoje na indústria, que é bem onde a gente está inserido, até por isso que a gente conseguiu entrar nesse tipo de produto, digamos assim, né? É verdade. E trazendo essa questão, né, da internet das coisas, os dispositivos inteligentes, a inteligência artificial, tem um detalhe que me chama a atenção, né? Vamos pegar um exemplo pequenininho da questão do monitoramento da calibração dos pneus nos veículos. Olha o que isso trouxe para aumentar ou agregou para aumentar a vida útil dos pneus, né? Pego como exemplo, né? Eu brinco ainda com a esposa, né? A gente foi trocar os pneus do carro agora e o carro está com quase 90 mil quilômetros. Mas por que isso acontece, né? Porque um dos casos que aumenta a vida útil no pneu é a questão de tu estar monitorando a questão da calibragem, né? E olha o que agrega isso no dia a dia, né? E esse é um exemplo. E quantos outros exemplos tem aí dentro da indústria, né? E esse exemplo está... Claro, a gente pegou aqui um casezinho bem básico, bem simples, do quanto toda essa tecnologia pode ser vantajoso. Aí tu pega no ar-condicionado lá para o usuário final, que nesse caso é vocês, tua esposa, tendo o monitoramento da calibragem ali de quantas libras, qual a pressão do pneu. Tem ganhos de segurança, tu tem ganhos de redução de custo com o pneu, tu tem ganho da performance do carro, e aí leva isso para dentro da indústria. O tamanho do universo de coisas que a gente pode desenvolver, que a gente pode abordar nisso aí, né? Sem dúvida. E aí imagina, né, Melos? A gente faz uma retrospectiva do passado, quando o modelo de ar-condicionado que nós trabalhávamos, né? Antes da automação, faz uma comparação o que isso agrega de valor hoje, né? Na questão da produtividade, na questão da segurança, que nem o Collet está trazendo, né? Te recorda que antes o técnico tinha que ir lá
botar manômetro. Fazer tudo, né? Tinha que... Hoje e tem equipamentos que tem as tecnologias hoje que basicamente te dão como o equipamento está performando, né? E tem equipamentos que já dão o superaquecimento, o subresfriamento, tu já sabe na tela dele. E principalmente a questão, esse serviço mais pesado, que era ter que instalar o manômetro, independente, os equipamentos hoje em dia, a tecnologia está muito grande. E isso também está vindo de encontro à questão de proteção, né, do próprio equipamento. Porque antes, vamos falar de split para ficar mais didático. Os splits antigamente não tinha proteção nenhuma. Não tinha. Não tinha. E talvez tinha splits que tinham uma proteção térmica do compressor e olhe lá. Hoje em dia, splits estão com uma proteção que ele vai parar para não quebrar. É verdade. A tecnologia, nos últimos 5 anos, no ar-condicionado, e pegando esse nicho de splits e até mesmo alguns ACJs também, tá muito evoluída. Evoluiu muito, muita coisa mesmo e muita coisa nova. De fato, né? Mas tu imagina, vamos pegar aí o exemplo do chiller, né? Uhum. Quantas atividades a gente tem no chiller? Tinha que botar um manômetro, tinha que botar um amperímetro, tem que botar isso, botar aquilo, né? Hoje a gente consegue extrair... Tudo no controlador. Tudo no controlador. É uma evolução, né? E aí o impacto disso na nossa mão de obra, no nosso setor de ar-condicionado. Como é que tu vê isso aí, Colete? Cara, O que tu diria para os nossos colegas aí? Que pergunta, né? Que situação difícil, assim, em conseguir fazer o pessoal ter a consciência de que essa tecnologia, que todos esses benefícios que a tecnologia pode nos dar, não é para tirar o emprego de ninguém, é justamente o contrário, né? É para a gente facilitar uma série de atividades que a gente executa hoje. Então, a gente tem muitos mecânicos lá do tempo aí que vocês estão falando, aquela velha guarda de mecânicos ou de técnicos, enfim. Mas o pessoal que bota a mão na ferramenta. E quando a gente começa a entrar com isso na indústria, começa a colocar isso dentro de planos de manutenção. Vamos limpar um plano de manutenção, porque agora a gente vai monitorar esse equipamento. Mas, e para mim monitorar, o que eu tenho que fazer? Eu vou só fazer o curso técnico? Não, já não é mais só isso. Tu também tem que te aprofundar em outras áreas, buscar um conhecimento. A gente não quer que programe do zero um hardware, por exemplo, claro que não. Mas que ao menos tenha um conhecimento da tecnologia, do que está sendo falado, do que aquilo vai te entregar de resultado para quando tu chegar lá para te interpretar, por exemplo, um dashboard, um monte de dados, tu não sair perdido, né? Então, e a mão de obra cada vez mais, não vou falar assim da qualificação técnica, mas do foco principal lá, do sistema de ar-condicionado para a tecnologia, isso parece que o pessoal está resistente em juntar essas duas coisas. Verdade. E é uma coisa que a gente acaba sentindo no nosso dia a dia, né? Se a gente conseguir romper essa barreira e juntar e caminhar junto o conhecimento técnico, que se não tiver o conhecimento técnico, a gente não consegue desenvolver nada de tecnologia, inteligência artificial e algoritmos, entre outras coisas. Então, é fundamental que a gente consiga unir essas duas coisas e o pessoal esteja aberto a entender isso, né? Porque o futuro vai ser isso aí. O presente, né, Colete? É o presente e futuro. Mas o que eu quero dizer assim, é o futuro, porque o que passou lá para trás, a gente sabe que esse não é o caminho, não vai voltar no que foi um dia lá atrás. Porque o benefício é muito grande, então vai ser só daqui para frente, né? Exato. Pegando esse exemplo, né? Para vir com a atualização da tecnologia, o que traz de atualização da mão de obra, né? O que acontece? Antigamente não, pouco tempo atrás, nós tínhamos somente o mecânico de refrigeração. Aí ele ia lá, fazia só um manômetro, tensão, claro, fazia muito bem feito, né? Mas hoje o mecânico já não é só isso. O mecânico técnico já tem que saber ver um sensor, ter que identificar... a placa antigamente era só um relézinho de liga e desliga. Hoje não, hoje a placa, o hardware que está embarcado é muito diferente. O técnico de refrigeração já tem que saber diagnosticar, olhar, saber testar, para não ser aquele...
troca a placa, não troca a placa. Tem que saber qual é o componente que está... Então, consequentemente, os equipamentos estão tendo mais tecnologias, mas a mão de obra também tem que estar se qualificando mais. O próprio curso técnico de 10 anos atrás já tem que ter uma reciclagem. Né? Tem que ter uma atualização, uma reciclagem pro que é o HVAC hoje, o ar-condicionado. Faz sentido. Então, não é... E é importante o quality traz... A tecnologia, ela vem para somar. São duas coisas junto com a mão de obra. Mas a tecnologia está aí, os equipamentos estão atualizados. A cada dia se renova muito. E os técnicos? E os cursos? Os cursos, será que já não estão atrás do que a gente precisa hoje? Acho que estão é um bom debate para um outro momento, né? Acho que existe espaço para melhorar sim, isso. Com certeza. Mas o que vocês estão me falando, será que faz sentido eu dizer que hoje os profissionais do nosso setor estão mais ligados, eles mudam o modo operante para ser mais estratégicos. Ou seja, eles têm que ter uma noção um pouco diferente de conhecer inteligência artificial, conhecer a questão dos dados que os dispositivos geram, né? E saber interpretar tudo isso, né? Interpretação, esse é o grande detalhe. Tu tem que conhecer bem, além do equipamento, tu tem que conhecer bem do ciclo de refrigeração, da refrigeração em si, do que cada componente realmente demanda daquele equipamento, daquele circuito, qual é o modo operante que ele funciona, porque um split, a gente vê na prática, né? Um split muda a marca, já muda alguma... Pode ser a mesma capacidade de split, 12.000 BTUs. Às vezes a corrente é mais alta do que o outro, então muda. Então o técnico tem que estar muito ligado em toda essa atualização e saber que ele não é mais só ele é um multitarefa, um técnico multitarefa naquele equipamento de ar-condicionado. De fato é assim, é como você falou, né? Se a gente vai se aprofundar no tema, tem espaço para a gente debater muito sobre a necessidade da qualificação, né? Ou dessa melhora na qualificação dos profissionais do nosso setor, né? Uhum. Isso é muito interessante. Mas ainda falando um pouquinho sobre os profissionais, né? No nosso dia a dia, principalmente dentro da indústria, que a gente tem todo aquele valor de SSMA ou EHS, qual é o impacto quando a gente instala Smart Vac nos equipamentos? Qual é o ganho que a gente traz focado assim na parte de segurança? Exposição. Exposição ao risco, né? Falando de SSMA, de EHS. Quando a gente instala um dispositivo de Smart Vac num equipamento, vamos pegar um crítico, assim, um setor crítico, que fica a condensadora fica a 3 metros de altura. Tu tem que planejar, tu tem que ter um andaime ou uma plataforma. Uma PTA, exatamente, uma PTA. Então, mensalmente tu vai ter que ir lá ou tu vai fazer a preventiva. Tu instala o Smart Vac, a partir daí, isso só vai lá naquele equipamento quando a inteligência artificial disser para ti, Melos, Colt, Gilvan, o equipamento vai dar um problema, tu precisa fazer uma intervenção. Mas não é só isso. O equipamento provavelmente, os sintomas dele provavelmente seja limpeza do condensador. Então, tu já vai com o teu lava-jato, com o seu produto, tu já vai com todas as ferramentas para executar já aquela tarefa. Tu vai lá, tu vai executar e novamente o equipamento vai entrar no ciclo de operação dele e tu só vai retornar lá quando ele falar novamente que precisa. Então, principalmente na cultura de segurança, é a exposição. Tu diminui drasticamente a exposição ao risco, a exposição a um acidente de trabalho. É fato. Eu vi foi em algum artigo da Abraman aí, que é uma referência, né? Quando a gente está falando de manutenção. Então, eles têm um quadrante aí, não vou saber agora exatamente o título do artigo, mas a gente depois pode colocar aí na descrição do vídeo, que diz o seguinte, a manutenção corretiva. Está dividido em quatro etapas lá, que é análise de dados, intervenção humana, ação e
Análise de dados, ou de novo, análise Vamos de lá, vamos dados. dar um tempinho para ele, né? Análise de dados. Análise de dados, a intervenção humana, a reação e a ação. Ah, sim, isso aí. Então, e quando a gente está falando aqui em Smart Vac e em A, se a gente for falar de manutenção corretiva, manutenção não planejada, então não tem muito o que a gente discutir aqui. Manutenção preventiva, tu vai ter praticamente nada de dado, que tu vai estar baseado só num cronograma que tu tem baseado no tempo, que tu está definido que tu vai fazer a cada tanto tempo aquela intervenção, então tu vai lá e tu vai trazer aqueles dados. Tu tem intervenção humana por um longo tempo, porque o teu técnico vai estar lá na frente da máquina por muito tempo. Qual é a terceira que eu falei? Reação e ação. Reação. A reação vai ser o quê? Aconteceu alguma coisa que eu tô aqui, que eu tô vendo. Aí, sei lá, um filtro tá sujo. Vou limpar o filtro. Então, tu teve muita intervenção humana. Já vou pular direto para prescritiva. Tu tem as mesmas etapas, mas uma intervenção humana muito menor. Por quê? Porque tu está monitorando tudo lá. Então, tu já vai ter os dados, vai estar sendo realizado a análise de dados o tempo todo por aquilo lá. Tu só vai... Assertividade, né? Vai ter assertividade. Tu só vai chegar lá com a última etapa. A intervenção humana só vai estar na ação. Tu vai chegar para tratar aquilo. Monitorou, fez a prescrição, me disse o que é. Então eu vou lá só para apertar o parafuso. Tu diminuiu o teu tempo de exposição, tu acabou não te colocando em risco, tu não precisou todo mês na preventiva montar um andaime, pegar a plataforma elevatória, ou seja o que for lá da área, liberar a permissão de trabalho, fazer APR, enfim. Então, todas essas vantagens, quando tu acaba inserindo um dispositivo que tem inteligência artificial no negócio, os ganhos são muito significativos. E aqui a gente está falando só do que é tangível. Aí vamos colocar aí a vida útil do equipamento. Aí vai longe, né? Tem muita conversa, né? A gente conseguir mensurar isso, né? Imagina só, né? Só essas coisas que a gente está falando, o que reduz a exposição do técnico na frente de trabalho, o planejador que está lá para planejar e as outras atividades, né? Então tem aquela questão que tu está trazendo, tá? E o intangível. Tem a nossa frente de trabalho que diminui, a gente começa a focar mais em atividades críticas, né? Críticas, melhorias dentro do processo. Exatamente. Tudo. Aí o que é o intangível? Vamos pegar aí. Quanto o cliente gasta por hora numa PTA para nós fazer uma manutenção? Isso. Quanto de peças nós vamos estar poupando, fazendo a manutenção como tem que ser feita pela análise dos dados. O que mais? Peças, intangível, PTA, fora outras coisas. A vida útil, a perda de produção, falando assim, no maior volume de dinheiro, vai estar onde aí? Vai estar na produção parada, né? Então, se tu não tem a produção parada, tu tá monitorando tudo aquilo aí, tu vai direto para ação, tu pulou um monte de etapa que o teu equipamento estaria parado. Exatamente. Então, tu já foi direto na ação, direto na intervenção, baseada numa série de dados de análise que o sistema já fez para ti e já te deu como assertividade. Por quê? Porque ele já aprendeu baseado em N outras situações que ele passou, né? E o sistema vai aprender de uma maneira que talvez aquele equipamento que está te dando muita corretiva, que tu vai lá, tu faz semestralmente a manutenção, talvez tu tenha que fazer trimestralmente. Pode ser. Porque o sistema vai aprender como é que está o equipamento. Talvez tu tenha o que tu acha que tá bom ser semestral, não, tem que ser trimestral. Para tu garantir que a vida útil do equipamento vai durar o máximo possível. Talvez esteja tudo certo, né? Só a condição em que ele está instalado que não... de fato. Não posso dizer que não esteja certo, mas que está colocando ele num regime de estresse muito alto, né? De fato. Então a gente consegue perceber, né? Temos o ganho, ou vamos minimizar o risco da exposição ao trabalho, né? Dos profissionais na frente de trabalho, porque a gente trabalha com equipamentos realmente complexos, né? Que existe o risco. Então a gente consegue minimizar isso e aí a gente entra dentro da esfera, até que tu trouxe, né? O que a gente consegue reduzir de custo disso? Tanto direto, né? Talvez seja a questão de maximizar a disponibilidade, troca de peças e etc, né? O ganho disso e além
uma das coisas que eu acho mais importante, que daí é uma palavra, que é assertividade. Assertividade, essa é a palavra. Assertividade, para mim, é a palavra que vai trazer, porque tu vai sair, a IA te traz esse benefício e talvez a gente não consiga ainda mensurar o tamanho dessa palavra assertividade para o que ela entrega para nós, né? Porque nós vamos saber exatamente o que a gente tem que fazer. Exatamente, vai estar ali, o que nós temos que levar, quanto de ganho nós temos isso, né? Então, essa palavra, para mim, nesse modelo da condição do equipamento, a assertividade é algo que faz sentido, muito sentido para nós. A gente começar a mensurar o intangível, né? É importante, né? Para a gente começar a entender. E a gente tem casos aí reais que já aconteceram, né? A gente falou, acho que o episódio passado, né? Falamos da subestação, né? Daquela subestação. Que tivemos problemas de tensão que nós pegamos. E foi um caso real, né? Foi um caso real. Que foi a gente conseguiu transformar isso em uma questão concreta, com valores, né? Foi uma redução de 4 milhões, né? 4,5 milhões. 4,5 milhões. Imagina. Só de produção, né? Só de produção. E aí mais as peças, mais o tempo, a manutenção, o HH que você estaria envolvido. E outra, não teve isso e se resolveu o problema. Exatamente. Entendeu? Não além direto já na causa raiz. Né? Não teve o custo e se resolveu o problema exatamente onde ele era e foi... Eliminou a recorrência. Não vou dizer que foi fácil resolver, mas foi resolvido o problema na causa raiz e não teve mais. E tem outro caso interessante, que é um case bacana também, sobre isso, que foi dentro de um posto avançado, de um data center. Acho que tu tá bem por dentro disso, né? Do Nodos, né? Eu acho que sim. Que lá nós temos o dispositivo instalado, né? Sim, temos. Está monitorando, tem inteligência trabalhando em cima disso, e nós evitamos uma parada daquele container, né? Evitamos a parada e nós pegamos outros problemas também de funcionamento, de performance do equipamento. Por exemplo, do equipamento ficar ciclando. Nossa IA... Vamos dizer que o equipamento ciclando mais que a condição normal, isso. Tu está submetendo o equipamento a uma condição inadequada. Vai ciclar tanto, vai ciclar e vai quebrar o... Então a IA conseguiu entender. Não, opa, só um pouquinho. Esse equipamento não está numa operação normal. Então a IA já conseguiu compreender, já consegue compreender que não, temos um excesso de ciclos e o que vai ocorrer? Vai quebrar o compressor. E é interessante, né, Melos e Colet, porque lá, nesse sistema, ele tinha automação embarcada, né? Tinha dispositivo de segurança. Só que a ferramenta, o Smart Vac, ele trabalha em cima da condição. Exatamente. Ele fica verificando a condição do equipamento. Então, viu a tendência, vai dar problema. E nós tivemos com esse mesmo problema para ver como a IA aprende rápido e bem em Porto Alegre, no CPD. Lembra onde nós tivemos... Quantos casos, hein? Exatamente. E aí nós propomos para o cliente realizar uma remodelagem, um alinhamento nos equipamentos dentro do setor, se resolveu o problema também. Está lá o equipamento sem corretivas, só com preventivas, monitorado, com inteligência artificial, entregando o que tem que entregar. De fato, né? Vai lá, Colet. Fala. Não, vai lá. Não, eu ia falar, vocês falaram antes, acho que Nodos. Nodos, tu falou? Nodos. O que é Nodos? Nodos, deixa eu explicar o que é o Nodos. Boa, Colet, boa. Vamos ver se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Às vezes tu tá caminhando, né, daí tu tem um terreno numa esquina onde tem uns containers que tem uma antena grande, normalmente é telefonia. Sim. E aí nesses containers tem um equipamento de ar-condicionado que fica instalado refrigerando aquele container. Onde tem que ter uma temperatura e se tiver algum problema, uma temperatura elevada, aí ou tu vai ter problema de internet, ou tu vai ter problema de conexão, porque e isso são Nodos, aqueles containers que ficam perto de antenas que normalmente ficam nos bairros. Entendi. E tu imagina quanta coisa
depende da funcionalidade daquilo, da garantia, da disponibilidade, da confiabilidade, né? Isso que lá, geralmente, sempre tem 2 equipamentos, né, Mel? Tem 2 equipamentos. Que são redundantes. E a nossa ferramenta, ela conseguiu, dentro dessa visão da análise, né, de tendência, conseguiu detectar uma falha que ocorreria, eu acho que 10 dias depois, né? 10 dias depois. 10 dias depois. E a assertividade, né? Porque esse dispositivo, geralmente, ele fica longe de regiões metropolitanas, né? Tu imagina? Nesse caso é longe. Nesse caso, justamente por isso que... E aí nós estamos fazendo esse projeto. Foi pegado uma região longe, onde a mão de obra não consegue se deslocar para lá com facilidade, porque é longe, né? Então, já tivemos ganhos, já tivemos cases que instalando a tecnologia, instalando uma inteligência artificial, o Smart Vac, a gente consegue reduzir e ainda conseguir fazer com que o cliente tenha uma ação antes do equipamento quebrar. Mas tu imagina, né? Tu ter a informação de quem está tomando a decisão, olha, aquele equipamento vai parar. Aquele equipamento tu vai ter que planejar uma ida de um time de profissional para verificar. E aí ele soube da informação que ia parar, era vazamento de fluido refrigerante, né? Estava caindo a pressão. E aí ele já sabia quais as ferramentas que ele tinha que levar, acionou a equipe certa, chegou lá, teve a assertividade. Assertividade. Exatamente, ficou boa essa palavra, né? E o equipamento não parou. Ou seja, a gente garantiu a disponibilidade daquele sistema. E aí tem o intangível, né? E se fosse numa condição normal? Ia quebrar. E aí, o que poderia acontecer num caso assim? Como lá são 2 equipamentos? Iria quebrar o compressor, ou iria ficar sem fluido refrigerante, ia ficar desarmado um tempo, ia entrar o reserva. Sabe-se lá quanto tempo o reserva ia ficar ligado? E se para o reserva também? Quem tem 2 tem 1, quem não tem 1 não tem nenhum. Então, quanto tempo... E aí o cliente só ia saber, ia ter 2 equipamentos parados. Então a gente conseguiu agir. A disponibilidade, continuou tendo a disponibilidade dos equipamentos, não teve interferência, o setor ficou climatizado e hoje está lá funcionando. Perfeitamente. Bacana isso, né, Colis? Não, bacana. Eu até perguntei o que era. E agrega valor, né? Não, agrega. Eu sabia o que eram nodes, mas foi só pra gente contextualizar. Não, entendi. Aí entendi. tu imagina a responsabilidade de um dispositivo desse, instalado afastado, no interior, numa acesso extremamente difícil, mas que está segurando, às vezes, uma cidade pequenininha lá do interior de distribuição de internet. E o equipamento... o Smart Vac, né, ou a inteligência artificial que está embarcada nele, acaba dando todos os benefícios que a gente falou antes aqui. Porque reduziu a intervenção humana nesse caso e deu a assertividade e não parou a máquina e chegou lá e corrigiu em menos tempo. Porque para te detectar um vazamento, o que o nosso técnico normalmente teria que fazer? Aquilo que falou também, bota manômetro, vê como está a pressão, vê como é que está filtro, vê como é que está carga de fluido não, já cheguei aqui com um diagnóstico, eu já sei o que é. Eu vou procurar o vazamento, eu vou pressurizar e ver onde está o vazamento. Então... E tinha tempo para fazer isso, né? Não, e tinha tempo. Como foi planejado. Exatamente. E aí, o que acontece? Uma das coisas que causa a assertividade da IA como ela vê a condição do equipamento, às vezes, o que acontecia antes, né? Nós íamos lá, um equipamento estava com 70 PSI, R22, aqueles antigos. Tá dentro. Aí a gente vai no mês que vem, tava 62, mas tá frio, né? A temperatura externa tá mais baixa, então tá tranquilo. Não, a inteligência artificial vai saber se, com a condição do equipamento, se a pressão está um pouquinho mais baixa por performance, por causa da temperatura externa. Então ela vai saber se é um vazamento real mesmo ou se é algo externo que está afetando a performance do equipamento e vai fazer a gente agir. Assertividade. Exatamente. Legal. Colit, dentro dessa linha, assim, né? Porque existe uma preocupação da indústria no aspecto da segurança cibernética. Como é que tu vê isso, né? Porque esse é um paradigma que tem que ser quebrado, né? Porque a nossa solução, ou outras soluções, né? Ela não interfere na rede do cliente.
Não interfere. Até falamos um pouco disso no primeiro episódio, se não me falha a memória, e é exatamente o que tu está falando assim. Hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem é a internet. Mas por que a internet? Porque a gente está falando da indústria. Então, para a gente acabar conseguindo um sinal lá no meio da fábrica, pode ser que o pessoal tenha uma série de políticas que dificulte isso. Hoje também tem outras soluções, por exemplo, vou dar uma aqui que até tá na moda e a gente está falando sobre, que é a Starlink. A Starlink te fornece essa solução sem tu interferir em nada no que já existe lá e tu vai conseguir. Rápido. E tu vai conseguir o sinal. Então, hoje, o que a gente pode colocar uma rede de Starlink ou qualquer outro provedor que tenha nessa mesma... Talvez um chip, faz sentido? 4G? 4G direto lá no dispositivo. E isso não interfere na rede nenhuma, não tem intervenção nenhuma. Intervenção nenhuma de nada. A gente não vai usar nada da estrutura lógica que o cliente tenha lá. Então, o nosso sistema, o SmartVac, com a programação dele, vai trabalhar totalmente independente de uma segurança ou de uma política de segurança que exista do cliente. Um firewall não vai precisar abrir porta nenhuma para navegar, não vai precisar compartilhar senha de nada. Por quê? Porque vai estar tudo dispositivo por dispositivo lá com a sua conexão independente. E hoje é assim que funciona em vários locais e funciona bem. A gente está tendo um resultado legal disso, né? E é importante também só salientar que não afeta no funcionamento do equipamento também, né? Então, nós somos questionando, mas o SmartVac ele vai afetar no equipamento? Se ele vier a dar um problema. Não afeta o equipamento continua funcionando. O SmartVac ele só coleta os dados do equipamento e a inteligência artificial faz o trabalho que ela tem que fazer. Ele não vai desligar o equipamento, ele não vai interferir, não vai mudar a temperatura, não. Ele só vai coletar os dados do equipamento para a gente saber como é que está a condição do equipamento. Não afeta o equipamento. Legal, cara. Isso é importante, né, a gente falar, né, sobre isso. Mas vamos lá. E aí, qual é que é a visão de vocês aí sobre a questão do futuro daqui uns 5, 10 anos aí, no nosso segmento aí? Acho que... O que a gente imagina, né? A gente falou no episódio 1 sobre Exterminador do Futuro, né? Aquelas loucuragens. E se nós for ver hoje, qualquer um está acostumado com inteligência artificial. Qualquer um sabe usar um telefone que tem aí uma Siri ou que tenha um assistente do Google. Alexa em casa. Alexa em casa. Alexa. E, então, isso acabou entrando muito na rotina do dia a dia das pessoas. Desculpa, às vezes as pessoas têm a inteligência artificial e nem sabem que tem. Nem imaginam, não sabem a grandeza disso, não sabem como é que acontece aquilo. Só disso. Eu lembro que lá quando nós éramos pequenos, meu pai olhava o Super Nintendo. E lembra, né, o Super Nintendo? Como pode ser tão real o jogo? Como é que ele consegue o gráfico ser tão real? Hoje a gente fala com a Alexa, ela coloca o que a gente quiser, imagina. Não, e aí tu pega, olha a evolução disso. Segue na mesma linha do jogo, tu pega jogo hoje de realidade aumentada, né? Que tu acaba entrando dentro do jogo pra jogar, teu movimento mesmo que acaba interferindo no jogo. Olha o avanço disso em questão de... o Mero falou pequeno, 20 anos atrás, 25. Eu tinha 8, 9, hoje eu tenho 23. É isso aí, mais ou menos. Então, o que aconteceu com o teu cabelo? De carreira. Então, e isso, assim, a gente falou aí em 20 anos. Só que se a gente for pegar... A inteligência artificial começou lá em 1960. Então, mas é muito tempo. Mas, a grosso modo, assim, ali na década de 70, 80, isso ficou meio que em stand-by, meio que parado por questões de desenvolvimento mesmo. Em 90, que começou a entrar mais fundo pessoal nisso aí. E como é que começou? Vamos desenvolver um robô aqui para ganhar no xadrez. Dos pica aí do xadrez.
ninguém conseguia ganhar da máquina que foi preparada para aquilo. Foi desenvolvida, né? Que foi desenvolvida para aquilo. E ainda aprendizado dessa máquina, na época, muito diferente do que é hoje, porque lá na época que isso foi desenvolvido, se usava só modelos já pré-definidos. Então, como é que eles colocaram toda essa inteligência dentro dessa máquina? Pegaram um monte de jogadas que existia de toda a história, colocaram lá dentro. E então, ela processou as tendências. Não, e conforme ia jogando, ela ia processando. Então, o cara movimentou aqui, 15 rodadas na frente, ele vai movimentar lá, e foi assim que foi. E como que é hoje? Hoje não, hoje a máquina aprende sozinha. Se pegasse essa mesma inteligência artificial que surgiu lá atrás, com vários modelos dentro, hoje não. Hoje ela vai pegar, simular o raciocínio humano do que pode acontecer, então vai ficar mais imbatível ainda, né? Por quê? Porque vai ter em várias camadas lá, daí vão falar de rede neural, aí já não é... Tem muito assunto aí pela frente. Aí vai longe. Então, imagina, e tu falou, o que vai ser daqui a 5, 10 anos para frente? Se em 20 anos o pessoal desenvolveu praticamente tudo que a gente tem aí, cara, em 5 anos eu vou acreditar no carro voador, vou acreditar em um monte de coisa. Pode acontecer. Já tem, né? Já tá vendido, né? Tá na porta aí. Mas é interessante porque o que o Código de Trás foi em 1960, né? Sim. E talvez cada coisa tenha o seu tempo, né? Talvez não havia tecnologia naquela época para fazer uma IA robusta, né? Com certeza. Teve que vir passando com o tempo e a tecnologia vinha devagarinho, daí veio 1990, nos anos 90, os 2000, 2010, e hoje nós estamos aí que cada dia é algo diferente, cada dia é algo novo, é uma IA diferente, que aprende cada vez mais rápido, e daqui 5 anos fica até difícil fazer uma previsão. Vamos pegar do nosso negócio, do que a gente está falando. Hoje o Smart Vac aí é que o pessoal chama, o pessoal que entende, né? Longe de mim, é machine learning. Então, ele acaba aprendendo cada vez mais com ele mesmo. Diferente do que foi pensado lá atrás, talvez lá atrás o pessoal até imaginava que queria chegar aqui, mas não conseguia, pelo que o Melos falou, né? Mas então, se é machine learning, tudo que está conectado, tudo que a gente está monitorando, está cada vez mais preparando e desenvolvendo ele para melhorar a assertividade, para melhorar o diagnóstico. O papo é bom, né? É o papo bom. É bom. E passa rápido. Passa rápido, né? Começamos há pouco e a gente pode interagir aqui por muito e muito tempo, né? Mas nosso tempinho está acabando. Esse bate-papo vai continuar depois, Hoje né? foi mais rápido. Hoje foi mais rápido. Mas legal. Então aí, Melos, tuas últimas palavras aí para nossa despedida aí. Foi muito rápido quando a gente está no assunto. Mas não tem espaço, né? Mas muito, muito legal. A cada episódio a gente enriquece mais, a gente traz mais conteúdos e essa é a intenção, né? Não claro, é mostrar a nossa ferramenta, o Smart Vac, todos os benefícios deles, mas também trazer conteúdo, né, que agregue para as pessoas, para também conhecer o ar-condicionado, né, falando bem no o HVAC. E saber que já tem algo, uma inteligência desenvolvida por nós, pelo GSC, que faz algo diferente do equipamento, que entrega algo diferente do que tem no mercado. Então, esses bate-papos é muito legal e já tô louco pro próximo. Louco pro próximo. Terceiro episódio. Exatamente. É isso aí, agradecer por poder estar aí mais uma vez, bater esse papo. Realmente passou muito rápido. Acho que a gente falou um pouco do que a gente poderia falar sobre o assunto. Como vão ter mais episódios aí, acho que a gente vai acabar voltando nesse assunto, porque realmente passou muito rápido aí. E obrigado pelo convite. Espero estar aí no terceiro, né? Vamos ver como é que vai sair essa convocação. A gente vai pensar no teu caso aí. Não, mas eu que tenho que agradecer vocês. O bate-papo aqui sempre é muito enriquecedor. E o objetivo é a gente estar multiplicando isso, né? Eu acho que o terceiro episódio nós vamos ter aí um novo convidado aí pra gente ciumento. Alguém vai cair. E aí a gente vai dando continuidade. Bem, pessoal, muito obrigado. É mais um bate-papo, né? O nosso segundo episódio aí. E vai lá no nosso LinkedIn lá, curte lá, se tiver alguma dúvida, participa, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aí, Valeu, obrigado. Um abraço, tchau.